Pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bressan falando. A gente vai para a nossa primeira aulinha aqui de cálculo 2, tá? Então, o primeiro assunto que a gente vai ver são as primitivas, tá bom? Então, eu vou começar comentando aqui e nós vamos ver como é que esse assunto aqui se desenrola, tá? Antes de eu passar a definição para vocês, eu vou recordar algumas coisas que são importantes nesse momento, tá? Então, lá no cálculo 1, nós aprendemos o que essencialmente? Nós aprendemos a derivar funções, tá legal? Derivar funções. Então, o que a gente fazia? A gente pegava uma função que normalmente a gente chamava de f de x, certo? E aí a gente calculava, tá legal? Através de técnicas que a gente aprendeu, calculava a derivada dessa função, que a gente chamava assim de f' de x, ou, né, que é a mesma coisa, a gente pode denotar assim, por df dx. Então, uma das coisas que a gente aprendeu lá no cálculo 1 foram técnicas, ou seja, maneiras, né, que a gente tem para derivar as funções. Aí nós aprendemos a calcular derivadas de funções polinomiais, aprendemos, né, fomos indo do mais simples para o mais complicado. Aprendemos a calcular derivadas de funções racionais, né, usando regra do quociente, produto de funções, usando regra do produto, aprendemos a derivada de funções trigonométricas, né, de função exponencial e logarítmica, assim por diante, né, regra da cadeia para derivar função composta, né. Então, o que eu quero que vocês atentem é justamente isso aqui, ó, essa ordem que a gente estava fazendo, tá bom? Que está denotado aqui mais ou menos nessa seta. A gente estava pegando a função, tudo bem? Aqui a gente considerava a função e nós calculávamos a derivada. Então, por exemplo, vamos escolher uma função qualquer aqui só para a gente lembrar. Vamos pegar uma bem facinha, tá? Vamos pegar uma função, sei lá, f de x igual a, sei lá, 3 mais x à quarta, certo? Uma função polinomial. Então, a gente aprendeu a calcular a derivada desse tipo de função, que fica assim, ó, f' de x é igual. Eu tenho a soma de três termos, né, uma função polinomial, você deriva cada um dos termos. A derivada do termo constante é zero, então não vou nem escrever aqui. A derivada do x dá 1, e a derivada do x a quarto, a gente aprendeu aquela regrinha, né? Caiu 4, fica 4 multiplicado por x ao cubo. E aí a gente estava fazendo esse tipo de conta lá no cálculo 1, tá bom? Então, eu vou começar a nossa disciplina aqui de cálculo 2 fazendo uma inversão da pergunta. Então, pessoal, ó, eu escrevi aqui a seguinte pergunta, ó. Dada uma função f' de x, tá legal? É possível encontrar uma outra função que eu estou denotando por f grande, f maiúsculo de x, tal que a derivada da função f grande coincida com a função f', tá legal? Ou seja, repara que agora eu estou mudando. Então, recordando aqui, o que a gente fazia lá em cálculo 1 era pegar uma função e calcular a derivada dela, certo? Agora, o que eu estou falando é o seguinte: dado uma função, eu consigo uma outra de modo que quando eu derivar da função que eu peguei, tá entendendo? Ou seja, agora eu não quero derivar mais a f', eu quero encontrar uma outra função que essa outra função, quando eu derivar, dá f', tá legal? E isso é o que a gente vai chamar de primitiva, tá bom? Então, gente, ó, vamos começar com um exemplo para começar a colocar as ideias no lugar, tá bom? Então, peguei a função x², tá? Uma função bem simples. Então, para essa função x ao quadrado, quem que seria essa função f grande, que seria a primitiva dela? Ou seja, uma função cuja derivada dá x², tudo bem? Então, só para ficar claro aqui na minha pergunta, né? O que a gente quer? Eu vou até escrever aqui, ó. Queremos
uma função que eu estou chamando de f maiúsculo de x, cuja derivada, vou escrever até com palavras aqui, cuja derivada, né, que é a f grande linha de x, é igual a x ao quadrado. Ficou espremidinho aqui, mas deu para escrever. Então deu para entender o caso, a pergunta? Então o que a gente tem que fazer? Nesse momento aqui, ó, a gente tem que pensar como se fosse na regra de derivação ao contrário, tudo bem? Então a gente aprendeu que quando a gente deriva uma função do tipo x elevado a algum expoente, né? Então, se eu pego uma função assim, ó, x elevado a n, né? E aí eu derivo, tá legal? Nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que a derivada da n multiplicado por x elevado a n menos 1, tudo bem? Então, desce o expoente e no lugar do n que tinha, fica o expoente subtraído uma unidade, ou seja, se tinha 3, fica 2, se tinha 4, fica 3, se tinha 10, fica 9 e assim por diante, né? Inclusive, né, só para lembrar, essa regra vale para qualquer, não só para números inteiros positivos, mas para qualquer número n, e qualquer número real n, tá? Então veja, se eu quero que a derivada de x ao quadrado, não é natural que eu pegue a função que tenha o expoente x elevado ao cubo, não é verdade? Então, essa regrinha que a gente aprendeu aqui, tá legal? De uma maneira natural, vai dizer para a gente assim, que essa função f grande de x, ela teria que ser, eu não vou nem colocar igual aqui, ó, teria que ser alguma coisa parecida, tá bom? Com x elevado ao cubo, não é verdade? Porque eu sei que quando eu aplicar a derivada do x elevado ao cubo, a gente vai ter o quê? A gente vai cair o 3 e vai ficar x ao quadrado no expoente, né? Mas veja, então, se a f grande de x ela fosse exatamente x elevado ao cubo, vou fazer aqui do lado, ó. Quando eu calculasse a f grande linha, o que ia aparecer? Ia aparecer 3 vezes x ao quadrado. E o que eu estou querendo não é 3 vezes x ao quadrado, né? Eu estou querendo só o quê? Estou querendo que a derivada dê só x ao quadrado, tá vendo? A minha função f é x ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um fator de compensação, ou seja, nós vamos dividir a função x ao cubo por 3, tá vendo? Eu vou dividir ela por 3. Por quê? Porque quando eu derivar e cair esse 3 vai cancelar com o 3 que estava dividindo e com esse fator de correção a gente vai conseguir o resultado que a gente quer. Então, ó, por essa maneira intuitiva, eu garanto para vocês o seguinte, que quando eu escolher a f grande de x sendo x ao cubo sobre 3, o resultado vai dar certo, né? Então, o que acontece? Eu vou vir aqui no nosso rascunho de novo, até vou escrever aqui, ó, portanto, pois, né? Vamos colocar assim, ó. Veja, ó, como que eu vou derivar, fazer f grande linha de x nesse caso agora, ó. Como que eu derivo x ao cubo dividido por 3? Precisa usar a regra do quociente? Pode até usar, mas vai estar perdendo tempo. Por quê? Quando você divide por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3, tá? Então não esqueça disso. Eu ensinei isso para vocês lá. Então essa função é 1/3 multiplicado por quem? Por x elevado ao cubo. Então eu estou derivando isso aqui, ó. Ô, gente, estou fazendo bem devagar, tá? Para tentar explicar o raciocínio aqui, tá? Mas depois a gente vai fazer essas contas com mais agilidade, tá? Então o que acontece? Ó, esse cara aqui, esse 1/3, ele é constante. E a constante que está multiplicando a função, ela simplesmente permanece multiplicando. Então isso aqui vai dar 1/3 que multiplica a derivada do x ao cubo. Tá legal? Então aqui vai aparecer x ao cubo derivado. Então a gente acabou de fazer a derivada do x ao cubo, tá aqui, ó, dá 3x ao quadrado. Então isso aqui vai dar 1/3 que multiplica 3 vezes x ao quadrado. E aí eu vou cancelar os 3 que vão aparecer aqui e o resultado vai ser só x ao quadrado, tá vendo? Então, quem é a função que eu tenho que escolher se eu quiser que a derivada dela
coincida com a função x ao quadrado. Vou destacar aqui, ó, é a função x elevado ao cubo dividido por 3, certo? E nós fizemos essa conta de uma maneira bem intuitiva, né? Usando a regrinha de derivação que a gente já sabia. Então, pessoal, peguei um exemplo análogo aqui, tá? Eu só mudei o valor do expoente para a gente fixar bem isso, né? Então, estou escolhendo aqui a função f de x igual a x elevado à sétima. Quem é que vai ser a função f grande de x, ou seja, que é a função cuja derivada dá a função f, que é x elevado à sétima, tá? Bom, a gente vai proceder de uma maneira análoga, né? Então, eu já comentei aqui dessa regra, né? Que quando a gente deriva, né, um expoente, né, o expoente cai e ele fica multiplicando o x elevado ao expoente menos 1, não é verdade? Então, eu vou usar o mesmo raciocínio. Para o x ao quadrado, ó, eu não peguei, então vou até destacar aqui, para o x ao quadrado, eu não peguei aqui o x ao cubo sobre 3, não é verdade? Para o x à sétima, o que vai funcionar? Vamos colocar aqui, ó, tome, né, ou considere a f(1) como sendo quem? Como sendo x elevado à oitava dividido por 8. Concordam? Por quê? Vou escrever aqui, ó, pois, nesse caso, o que vai acontecer? Vamos calcular a derivada aqui, ó. A f grande linha, de novo, né? Lembrando, a divisão por 8 é a mesma coisa que multiplicar por 1/8. E aí vai aparecer aqui a derivada de x elevado à oitava, certo? X elevado à oitava, derivada. Quando você derivar o x elevado à oitava, o 1/8 aqui ele vai continuar multiplicando, que ele é constante multiplicando. Vai dar o quê? Cai o expoente 8 vezes x elevado à sétima. Tudo bem? E aí nós vamos cancelar o 8 e o resultado, então, vai dar x elevado à sétima. Tudo bem? Então, a gente encontrou aí uma função, né? Então, essa função aqui, x elevado a 8 dividido por 8, é uma primitiva da função f x elevado à sétima, tá bom? Fizemos de uma maneira bem análoga ao exemplo anterior. Pessoal, então veja bem, eu resumi o que a gente comentou aqui nessa observação, tá? Então já deu para perceber que se a gente quiser uma função, certo? Uma função f grande, tudo bem? De modo que a derivada dessa função deu uma função do tipo x elevado a n, tudo bem? Uma função, né, elevada a uma potência n. Basta eu escolher quem? Basta eu escolher a função f grande como sendo o x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Se eu quero que a derivada de x ao quadrado, tudo bem? Então, vou colocar assim, ó, f, né? Vou fazer tipo uma tabelinha aqui. F de um lado, só para a gente entender, e f do outro, tá? Então, por exemplo, se eu quero que a derivada de x ao quadrado, tá legal? Quem que nós escolhemos? Nós escolhemos x ao cubo dividido por 3. Ah, se eu quero que a derivada de x elevado, sei lá, ao cubo, quem que eu vou escolher? Eu vou escolher x elevado à quarta dividido por 4. Ah, se eu quero que dê só x, né? Que é a mesma coisa que x elevado a 1. Quem que eu vou escolher? X ao quadrado dividido por 2, tá? Ah, se eu quero aqui, sei lá, que o resultado de x elevado a 100, quem que eu vou escolher? X elevado a 101 dividido por 101, tá? Isso aqui, pessoal, vale em geral, tá? Só não vale, eu vou anotar isso aqui, para n igual a menos 1, tá? Mas depois, isso aqui eu vou comentar com mais calma, porque para n igual a menos 1 seria a integral da função 1 sobre x, né? A primitiva dela, e a gente vai ver que isso aqui não vai acontecer para esse cara, tá? Então, vou escrever aqui do lado, né?
essa regra vale, né? Tipo aqui, ó, isso aqui. Vale para todo número n real, tá legal? Para todo número real, inclusive esse n pode ser uma fração, como a gente viu lá, né? Exceto para n igual a menos 1, tá bom? Porque para n igual a menos 1 é quando esse denominador aqui ele daria zero, né? Nesse caso aqui, ó, para n igual a menos 1, você teria um zerão aqui no denominador. Opa, aqui você teria um denominador zero, né? E aí você teria problema, que seria menos 1 mais 1 igual a zero. Eu vou até escrever aqui, ó, menos 1 mais 1 igual a zero. E dividir por zero a gente sabe que é problema, tá bom? Mas por enquanto, o que eu queria que vocês entendessem é isso, tá? Que dependendo do tipo de função, encontrar uma função cuja derivada dê a função que eu escolhi não é uma coisa muito difícil. Por exemplo, para as funções x elevado a n, a gente está vendo que é só escolher uma função desse tipo aqui, x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, tá? Pessoal, então agora que a gente já comentou um pouco, né, já fez esses exemplos, né, eu estou em condições de dar a definição para vocês do que é uma primitiva de uma função, tá? Então vamos considerar uma função y igual a f de x, certo? Essa função definida no intervalo aberto i, né, contido da reta. Não vamos se preocupar muito com essa questão do intervalo não, tá? Eu só coloquei aqui para a definição ficar certinha do ponto de vista matemático, tá? O importante é a gente entender as regras, né, as contas que a gente faz para encontrar essa primitiva, tá? Então eu tenho uma função f definida num determinado intervalo da reta. O que é uma primitiva dessa f, tá? Uma primitiva dessa função f é uma outra função, tudo bem? Que nós estamos chamando aqui de f grande, tá? Que tem a seguinte propriedade: quando você deriva a função que é a primitiva, né? Essa f grande, o resultado da função que você tinha escolhido, tá? Então isso é o que é primitiva, tá bom? Só uma observação, pessoal, só uma observação que às vezes vale a pena fazer para não ficar muita confusão, né? Se você for ler algum material, algum livro, né, e você encontrar o nome antiderivada, tá legal? Antiderivada, tá certo, né? Antiderivada. Isso aqui, cara, é sinônimo, tá? De primitiva, tudo bem? Então isso aqui são sinônimos. Então significa a mesma coisa. Tem livro que às vezes vai falar antiderivada, usar o termo antiderivada. Eu prefiro o termo primitiva, aprendi assim, né? O livro, pelo menos o livro do Guido Risi, o livro do Stuart, eles usam mais o termo primitiva, mas só para não ficar confusão. E compensa falar assim antiderivada, porque antiderivada carrega esse significado da própria definição, né? É uma função que é o oposto da derivada, ou seja, quando você deriva da função que você quer, tá legal? Então, pessoal, vamos continuar e vamos fazer algumas considerações para se aprofundar mais nesse conceito, tá? Então a gente viu, nós acabamos de ver o seguinte, ó. Vimos que, né? Se eu pegar a função x ao cubo dividido por 3 e eu calcular a derivada dessa função em relação a x, né? Vimos que se eu calcular a derivada da função x ao cubo sobre 3, o resultado vai dar o quê? Vai dar a função x ao quadrado. Já fizemos essa conta, né? Só não tinha usado essa notação do quociente, mas estou variando aqui para não ficar muito monótono, tá? Então, de acordo com a definição, né? Então, de acordo com a definição que a gente acabou de dar, né? Vou colocar assim a definição acima, né? Essa função x elevado ao cubo é o quê? Uma primitiva
da função x ao quadrado, concordam? De acordo com a definição. Aí, agora vocês notem que eu estou falando assim, vocês viram que eu estou falando assim, tipo, uma primitiva, tá vendo? Eu estou falando uma primitiva, e eu não estou falando a primitiva, tá legal? E aí agora eu quero colocar essa questão para a gente refletir. Será que existem outras primitivas para a função x ao quadrado que sejam diferentes da função x ao cubo? Então eu vou escrever aqui, ó. Será que existem outras primitivas? Então vocês entenderam a pergunta, meus queridos? Tipo assim, ó, a gente acabou de derivar a função x ao cubo sobre 3 e viu que dava x quadrado, ou seja, x ao cubo... Ou desculpe, gente, aqui é x ao cubo sobre 3, tá? Olha, eu estava falando errado. X ao cubo sobre 3, perdão. A função x ao cubo sobre 3 é uma primitiva da x ao quadrado. Só que assim, nada garante que ela seja a única primitiva, não é verdade? Pode ser que existam outras. E essa é a minha pergunta. Será que vão ter outras funções que quando eu derivar, o resultado vai dar a função x quadrado? E aí eu vou pedir que vocês observem o seguinte, ó. Observem o seguinte. Vamos considerar essa função aqui, ó, f grande de x igual a x ao cubo dividido por 3, por exemplo, somado com 1. Tá legal? Veja, quando você for calcular a derivada dessa função, for calcular f' de x, o que acontece? A parte que tem o x ao cubo sobre 3 vai dar a mesma coisa, né? Vai dar x ao quadrado, que é o que a gente já fez. E a derivada dessa parcela aqui, ó, como ela é constante, a derivada da constante dá zero. Tudo bem? Então isso aqui, sei lá, vou escrever aqui só para forçar a barra, né? Fica x ao quadrado mais zero, ou seja, é x ao quadrado. Tá legal? Então veja, se eu somar x ao cubo sobre 3 com o número 1, por exemplo, com essa constante 1, o resultado da derivada continua dando x ao quadrado, tá? E só parar para pensar um pouco, né? Lembrando que a derivada de qualquer número, de qualquer constante é zero, né? Vocês vão ver que isso aí vale para qualquer constante. Por exemplo, se eu tivesse pegado aqui, ó, f de x igual a x ao cubo, sei lá, menos 28, tudo bem? Desculpa, x ao cubo sobre 3, menos 28, o que vai acontecer? Mesma coisa, ó, esse cara aqui, ele é constante, tá legal? Esse termo aqui, ele é constante, e aí a derivada dá zero. Então vai ficar f' de x igual a x ao quadrado, porque quando você derivou, né? Esse cara aqui deu zero, do mesmo jeito que a derivada do 1 dava zero, beleza? Então, a resposta da nossa pergunta é sim, existem outras primitivas, né? E a resposta nem é tão complicada, a gente só precisou lembrar que a derivada de uma constante dá zero, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, note que toda função do tipo f grande de x, né, igual a x ao cubo dividido por 3 mais uma constante, tá legal? Aqui eu vou colocar constante c, né, em R, qualquer que seja a constante, né? Então vou até frisar aqui que esse c é um número, né? Ele está fixado. Note que toda função desse tipo é uma primitiva da função f' de x igual a x ao quadrado, certo? Deu para entender, pessoal? Ou seja, as primitivas elas não são únicas, ou seja, essa operação de você pegar uma determinada função e você calcular uma antiderivada dela,
em geral você não vai encontrar um único resultado, tá bom? Porque se você somar essas funções com uma constante, como a derivada da constante é zero, na hora que você derivar, essa constante ela some, isso aí não vai interferir no resultado, tudo bem? Então coloquei uma outra pergunta aqui, pessoal, para a gente analisar, que é a seguinte, para fechar com esse tema. Além dessas funções aí que a gente acabou de ver, x ao cubo sobre 3 mais constante, né? Onde eu escolho um número, uma constante real e adiciono a função que seria, vamos assim pensar, a primitiva original. Será que existem outras primitivas para essa função x ao quadrado? Então, assim, a essência da minha pergunta é a seguinte: será que a gente não conseguiria assim construir, vamos assim pensar, uma fórmula algébrica, uma regra algébrica, mesmo que ela seja muito complexa, e que aí que quando eu venha a derivar essa expressão, essa função, o resultado dê o resultado do x ao quadrado, sem que ela seja uma dessas funções x ao cubo sobre 3 mais constante, essas que a gente viu que são primitivas, ou seja, como se fosse um grupo diferente de primitivas, tá? Então, essa é uma pergunta muito importante, pessoal, e essencial aqui no desenrolar da nossa teoria. E a resposta, minha gente, é não. Tá legal? Ó, vou colocar aqui até um não bem grandão, tá? E aí, o, o porquê de que não tem outras primitivas, além dessas da forma x ao cubo sobre 3 mais constante, ela vai estar contida nesse teorema que eu vou escrever aqui, tá? Gente, então eu escrevi aqui o teorema para vocês, né? Para quem quiser olhar com mais detalhe, eventualmente, esse teorema está na página 285 do volume 1, tá? Do Guidoris, na página 285, tá bom? Ele falou o seguinte, ó. Suponha que f1 e f2 sejam contínuas num determinado intervalo i e que f1' de x seja igual a f2' de x para todo x nesse intervalo. Ou seja, eu estou pegando duas funções, f1 e f2, e estou supondo, né, tem essa hipótese aqui delas serem contínuas, tá? Mas eu não vou me apegar a esse fato agora, até porque a gente não vai demonstrar o teorema aqui. Mas eu estou supondo basicamente que eu tenho duas funções e que elas têm, ó, as derivadas iguais. Tá legal? Então, o que o teorema fala? Nesse caso, se as derivadas, né, de f1 e f2 elas são iguais, vale que a diferença f1 menos f2 é uma constante. Tá legal? Onde C aí, né, tá escrito aí, é uma constante em R. Ou seja, se você tem duas funções, né, de modo que as derivadas dela dão uma outra, ou seja, elas coincidem, dão iguais a uma outra função, o máximo que você pode mudar de uma para outra é uma constante. Tá legal? Então, na nossa pergunta aqui, ó, por exemplo, né? Vamos olhar aqui nas contas que a gente fez, ó. Eu peguei, por exemplo, a função x ao cubo sobre 3 e eu vi que ela é uma primitiva da função x ao quadrado, certo? Nós fizemos a conta. Aí eu peguei a função, sei lá, x ao cubo sobre 3 somado com 1 e vi que ela é uma outra primitiva, certo? A diferença das duas, o que que é? É o número 1, tá vendo? É a constante. Então, assim, o que o teorema está falando é que além dessas aqui, ou seja, se você quiser traduzir em miúdo, se você quiser arrumar uma primitiva para a função x ao quadrado, tá legal? Você não tem muito para onde correr. Você tem que pegar ou a função x ao cubo sobre 3, ou o máximo que você pode fazer é pegar uma outra cuja diferença com a x ao cubo sobre 3 seja uma constante. É como eu falei aqui, tá vendo? Eu somei ou subtraí uma constante. Tá lembrando que a diferença ser constante não significa que a constante é só positiva ou só negativa, tá? Então pode ser qualquer número, né? Positivo ou negativo, depende do valor desse c aí, tá legal? Então, pessoal, esse é um teorema muito importante, tá? E ele é essencial para a gente no desenrolar da teoria aqui do cálculo 2, tá bom? Só vou fazer alguns comentários aqui muito rapidamente, tá? Então, para a demonstração desse teorema, né? Então, para a gente demonstrar, esse que eu escrevi aqui acima, a gente usa, né? Então,
tem um teorema que é um teorema muito importante que a gente chama teorema do valor médio, tá? Esse cara aqui é o teorema do valor médio, tá? Eu acho que eu já comentei no semestre passado, mas eu não cheguei a passar para vocês o teorema do valor médio por conta de, sei lá, que a gente está no EAD, enfim, né? Acaba ficando meio cansativo, né? Mas, em geral, eu falo o teorema do valor médio. Muito provavelmente eu vou pedir para vocês fazerem um tipo de trabalho. Eu vou pensar em alguma coisa para a gente compensar, né? Essa matéria que a gente não viu. Eu vou passar para vocês um trabalhozinho para vocês apresentarem alguma coisa sobre o teorema do valor médio. Então, eu estou dizendo que esse teorema aqui que eu coloquei para vocês, ele é uma consequência, ou seja, você prova ele usando esse cara aí, esse teorema do valor médio, tá legal? Que é um teorema bem importante, tá? Então, estou registrando aqui porque esse cara é power mesmo, tá? Depois, quando a gente for demonstrar o teorema fundamental do cálculo, a gente vai usar o teorema do valor médio também, etc e tal, tá? Bom, o que mais que eu quero escrever aqui para vocês? Então, só para dar uma fechada, né, na aula, que depois a gente vai continuar. Então, uma função, né, tipo assim, deixa eu escrever aqui. Gente, então, para terminar essa aula, tá bom? Eu fiz aqui alguns comentários para a gente guardar, belezinha? Então, assim, ó, o que eu quero que vocês guardem dessa aula aqui? Primitiva, certo? Primitiva é o mesmo que antiderivada, certo? Então, quando eu estou falando de encontrar uma primitiva, eu tenho sempre que guardar que seria como fazer uma operação de derivação, só que ao contrário, certo? É uma operação de derivação de trás para frente. Então, se eu pergunto assim, quem é a primitiva dessa função? Eu quero uma outra função cuja derivada coincide com essa função que eu escolhi, tá legal? Que mais? Se uma função f, ela admite uma determinada primitiva, certo? Então, ela também admite muitas outras, ou seja, existem muitas outras primitivas. Ou seja, o que eu estou querendo aqui dizer é que, em geral, quando uma função tem uma primitiva, certo? Essa primitiva não é única, ou seja, existe uma família de primitivas, como a gente viu, comentamos aí do caso da função x² sobre 3 mais constante, né? Que todas elas são primitivas da função x², tá? Então, o importante guardar, quero que vocês guardem esse nome aqui, que na verdade as primitivas elas formam tipo um conjunto, né? Na verdade a gente chama de família, tá bom? Então, uma determinada função, né? Se ela admite, né, uma primitiva, na verdade ela tem toda uma família, tá? E como que são essas primitivas? Todas essas primitivas, né, de uma mesma função, a diferença delas é uma constante, tá? Então, nessa família aqui de primitivas, né, que eu comentei no item 2 aqui, ó, né? Como é que é a cara das funções, né? A cara das funções sempre vamos assim pensar numa primitiva original, né? Que eu estou pensando no caso da função tipo x² sobre 3 lá para x², somado com o quê? Com uma constante, tá? Onde essa constante pode ser qualquer número real. Belezinha, pessoal? Hoje o que eu queria falar para vocês é isso, tá? Eu vou parar a aula por aqui e vou começar a gravar um vídeo separado agora, né? Que minha letra já está ficando feia, que aí vão ser as aulas dessa nossa semana, tá? Abraços para todos e bons estudos.